Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Brevilieri. Vou trabalhar agora a primeira das três partes de receptores. Vamos lá! A parte de receptores, ela é fundamental para o entendimento de toda a fisiologia. Da parte de sistema nervoso, de sistema endócrino, de ativação de qualquer célula do corpo por neurotransmissor, hormônios. E com isso a gente vê toda a parte da farmacologia, da fisiopatologia, da embriologia, da genética. Na verdade, tudo passa pelo entendimento de receptores. Então ela é um assunto que vai ser extremamente importante para você do curso da área da saúde, em todo o curso de vocês. Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Nós vamos ver receptores. Por exemplo, quando a gente fala num hormônio, um hormônio é uma molécula, ou uma proteína, ou um hormônio com base em colesterol. Nós vamos ter hormônios que vão ser liberados por células secretoras. Esses hormônios liberados por células secretoras vão ativar receptores nas células-alvo. Quando eles ativarem esses receptores, vai haver o que nós chamamos de uma via de transdução dessa mensagem, ou seja, essa mensagem ela pode ser ampliada para diversas moléculas intracelulares, e essas diversas moléculas sendo ativadas vão promover respostas biológicas. Essas respostas biológicas pode ser o estímulo à síntese de proteínas, pode ser a ativação ou inativação de enzimas, provocando então alguma resposta biológica. Então o que a gente tem que perceber é justamente essa via de recepção através de um receptor, de transdução de sinais e de resposta biológica. Quando nós estamos falando de um hormônio, por exemplo, eu vou trabalhar com vocês dois tipos de hormônios. Por exemplo, um hormônio, ele pode ser, vamos supor, um hormônio que foi construído com base em colesterol. Um hormônio que foi construído com base em colesterol, ele é um hormônio lipossolúvel. Esse hormônio lipossolúvel é um hormônio que então vai ter facilidade em sair da sua célula pela membrana por causa da sua lipossolubilidade. Ele sai facilmente da célula secretora, cai na corrente sanguínea. Normalmente esse hormônio ele precisa ter proteínas transportadoras, porque o sangue é muito polar, então é muito comum existirem proteínas no sangue que transportam hormônios lipossolúveis. E quando chega na célula-alvo, esta célula-alvo vai possuir receptores. No entanto, os receptores de um hormônio lipossolúvel, por exemplo, o cortisol, liberado pelas suprarrenais, ou a testosterona, estrógeno, são todos hormônios desse tipo. Então, o que vai acontecer? Esses hormônios, eles, assim como tiveram facilidade em sair da célula secretora, eles também vão ter facilidade em entrar na célula do órgão-alvo. Esses hormônios, eles vão se ligar então em receptores intracelulares e não receptores de membrana. Esses receptores intracelulares, quando forem ativados, quando eles sofrerem a ação deste hormônio, eles vão ter toda uma via de transdução de sinais. Eles podem, como eu falei, ativar enzimas, ou entrar lá no núcleo, por exemplo, e ativar o código genético, ativar a transcrição gênica. Então esse DNA, a partir disso, vai produzir RNA mensageiro, que vai produzir uma determinada enzima, uma determinada proteína, que vai dar uma resposta biológica. Então pode, no caso do cortisol, por exemplo, ativar vias, por exemplo, que transformam aminoácidos em carboidratos. Lembra que esse hormônio ele é muito liberado em situações de estresse, principalmente de estresse energético. Então eu tenho a ativação, por exemplo, de formação de enzimas que podem pegar aminoácidos e transformar em carboidratos. Certo, pessoal? Então eu tenho aqui o processo de recepção,
eu tenho o processo de transdução de sinais e eu tenho a resposta biológica. A resposta biológica seria a produção de carboidratos a partir de aminoácidos. Certo, pessoal? Então, esse hormônio mais lipossolúvel, ele tem algumas características. Agora, se o hormônio, por exemplo, for peptídico, né, por exemplo, a insulina, ou, por exemplo, um hormônio muito polar, que apesar de ser pequeno, ele é muito polar, como a epinefrina, então, eu vou ter esses hormônios. Normalmente a célula secretora ela vai ter que liberar esse hormônio através de uma vesícula de secreção. Ou seja, lembra, as membranas se ligam na membrana externa da célula e secretam esse hormônio. Esse hormônio, como ele é mais lipossolúvel, ele não vai necessitar então de transportadores na corrente sanguínea. Eles são transportados, só que eles não vão conseguir entrar na célula esses hormônios. Os receptores para esses hormônios, eles têm que estar na membrana. Então, eu vou pegar esse hormônio, ligar num receptor de membrana. A hora que eu ligo num receptor de membrana, vai haver então, isso é recepção, vai haver uma transdução de sinais. Vias de sinalização com proteína G, AMP cíclico, fosfolipases. Então eu tenho uma série de vias e de mecanismos que é o objetivo dessa aula de hoje. Justamente a gente perceber todas essas vias de transdução e elas ativando uma série de proteínas ou extracelulares ou intracelulares e também podem ativar genes, fazendo com que esses genes produzam RNA e produzam outras proteínas, outras enzimas e assim por diante. Esse processo é muito comum quando se tem segundos mensageiros, é muito interessante porque ele acaba amplificando o sinal. Ou seja, esse sinal acaba ficando mais duradouro dentro de uma célula do que muitas vezes o impulso nervoso, que é extremamente rápido, extremamente eficiente, mas se eu quiser continuar tendo esse estímulo, eu tenho que continuar tendo o impulso nervoso. Então aqui, nesses processos de transdução de sinal, que são muitas vezes envolvendo receptores, segundo os mensageiros, uma grande característica é a manutenção desse sinal por mais tempo. Mas essa sinalização também pode ser feita por neurotransmissores, por exemplo, que vocês veem lá no sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Existe uma série de receptores que também vão gerar processos de transdução de sinal e respostas biológicas. Então vou usar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a adrenalina. A adrenalina ou a epinefrina, ela na verdade, ou a norepinefrina também, elas vão ter ações sobre células, por exemplo, aqui um hepatócito, eu tenho aqui uma célula que faz parte da musculatura de uma artéria que chega na musculatura esquelética, ou tenho, por exemplo, a artéria que chega no sistema digestório. Então eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, tomem cuidado, existe uma especificidade de receptores por determinados neurotransmissores ou por determinados hormônios. No entanto, tem que se tomar cuidado porque muitas vezes isso pode nos enganar, a gente tem que aprofundar muitas vezes um pouquinho mais para entender um pouco às vezes da farmacologia de uma determinada droga, de uma determinada substância no nosso organismo, ou para entender às vezes um processo, de uma doença gerada pela falha em algum receptor, muitas vezes na expressão desse receptor e assim por diante. Eu tenho aqui, por exemplo, dois tipos de receptores adrenérgicos. São os receptores do tipo beta e os receptores do tipo alfa. Esses dois caras, eles serão estimulados pela norepinefrina. Então, eles vão ser estimulados, eles vão ser ativados pelo mesmo neurotransmissor. No entanto, eu posso ter ativações diferentes, celulares diferentes. Por exemplo, a epinefrina, a norepinefrina, se ligando num receptor de um hepatócito, por exemplo, lembrem-se que isso é liberado em situações de estresse, situações de fuga, de luta, assim por diante. Por exemplo, ele pode promover a ativação de sistemas tanto nucleares quanto citoplasmáticos de produção de enzimas, por exemplo,
que aumentem a disponibilidade de glicose. Como que num hepatócito vai haver um aumento de disponibilidade de glicose? Por exemplo, ele pode ser uma enzima que pegue glicogênios, que são polissacarídeos, e transformem em glicose. Certo? Então, se eu tenho uma ativação de um receptor beta em um hepatócito, eu posso ter toda uma via de transdução que, como resposta, vai aumentar a glicemia, vai aumentar a liberação de glicose por esse hepatócito, certo? Então isso é uma via de sinalização gerada por um receptor beta quando ele for ativado. Só que existem receptores beta, por exemplo, que estão lá por exemplo, em musculatura lisa de artérias. Pessoal, olha só, se eu estou numa situação de estresse, algumas artérias vão ter que se contrair, outras artérias vão ter que se relaxar. Depende do fluxo sanguíneo que eu quero fornecer a um determinado órgão. Esse órgão, então, que nós vamos fazer com que aumente ou diminua o fluxo sanguíneo, tomem cuidado que é diferente de artérias grandes que controlam o fluxo sanguíneo. Uma artéria grande, ela vai sofrer constricção para aumentar a pressão. Então tem que tomar bastante cuidado. Aqui eu estou falando de células musculares das artérias que estão chegando nos órgãos. As artérias que estão chegando nos órgãos, por exemplo, de uma musculatura lisa da artéria que chega lá no músculo esquelético, essa artéria, por exemplo, quando for ativada pela norepinefrina, ela vai relaxar essa musculatura, gerando uma vasodilatação, o que aumenta o fluxo sanguíneo nessa musculatura esquelética para que eu tenha então um aumento de oxigenação e de fonte de glicose para essas células musculares nesse momento de estresse ou de luta. Mas, por exemplo, musculatura lisa que tem na parede das artérias que chegam no sistema digestório, por exemplo, que chegam no intestino. Nesse momento, eu não preciso fazer ativação de vascularização para a região intestinal num momento de fuga ou de luta. Então, por exemplo, nesse local vai haver um processo de constricção dessa artéria e principalmente de regiões que controlam o fluxo sanguíneo nessas artérias, e eu vou ter essa constricção diminuindo então o fluxo sanguíneo na região intestinal sob a ação do mesmo neurotransmissor. Então vocês percebam que muitas vezes eu posso ter o mesmo neurotransmissor agindo muitas vezes sobre diferentes tipos de receptores e tendo respostas biológicas diferentes. Então isso é um detalhe muito importante que amplia bastante o conhecimento, por exemplo, lá na farmacologia, na fisiologia, para o entendimento do funcionamento dos órgãos. E aqui eu queria falar justamente de como que pode acontecer esse processo de transdução. Esse processo de transdução, então, ele vai ser o seguinte: a transdução de um sinal, por exemplo, eu posso pegar aquela mesma norepinefrina, quando ele chega, por exemplo, em um outro neurônio, ou chega numa célula-alvo, e eu posso ter uma ativação direta de canais. Então, por exemplo, eu chegar, por exemplo, com a acetilcolina, um exemplo interessante, da acetilcolina em uma placa motora. Nessa placa motora, ou seja, que vai fazer um músculo se contrair, na membrana desta célula muscular, eu tenho receptores de acetilcolina, só que o receptor da acetilcolina já é o próprio canal de sódio, por exemplo. Quando liga-se a acetilcolina, então, nesse receptor, eu tenho a abertura do canal e o sódio vai entrar na célula muscular. Essa é uma via direta de sinalização. Ou seja, um neurotransmissor, um hormônio, eles podem ativar diretamente o canal e o canal se abrir ou se fechar ou alguma coisa do gênero. Certo, pessoal? Só que nós temos um detalhe muito interessante que são vias de sinalização indiretas, que ampliam bastante essa sinalização. Uma das mais conhecidas é a chamada proteína G. A proteína G,
ela pode estar ligada a um GDP. Essa proteína G, na verdade, são 3 proteínas, uma proteína alfa, uma proteína beta, uma proteína gama, que quando eu tenho a ligação, e nós vamos ver exemplos numa outra aula seguinte, quando eu tenho a ligação de um hormônio ou de um neurotransmissor no receptor de membrana, a proteína G vai se ligar, eu vou ativar esse receptor, a proteína G com essas 3 subunidades se liga a esse receptor, e quando ela se liga a esse receptor, primeiro que ela desmembra a alfa dos outros grupos, das proteínas gama e das proteínas beta, e segundo, ela transforma aquele GDP em GTP, ela fosforila, e com essa fosforilação, essa proteína alfa se torna muito ativa. As proteínas beta e gama também podem promover transduções, também podem promover sinalizações. No entanto, nós vamos dar uma olhada aqui na alfa. A proteína alfa, quando ligada ao GTP, que daí seria sua forma ativa, ela pode fazer inúmeros, centenas de tipos de ativação nas células. Por exemplo, ela pode ativar canais. Imagine então que ela ativa um canal de potássio, ela ativando o canal de potássio, o potássio saindo, o lado de dentro dessa célula se torna muito negativo e mais difícil de haver uma despolarização. Certo? Então, com essa abertura mais constante, mais duradoura de um canal de potássio, esta célula perde muito potássio e perdendo muito potássio, ela pode demorar mais para ser estimulado nos seus canais de sódio e gerar aquela despolarização, aquela alteração de carga elétrica. Eu estou dando aqui um exemplo. Na verdade, essa proteína G ativada também, a subunidade alfa, ela pode ativar enzimas. Essas enzimas, fosfolipase C, adenilato ciclase, são muito importantes. Essas enzimas, por exemplo, elas podem promover a ativação dos chamados segundos mensageiros. Por exemplo, pode transformar ATP em AMP cíclico, pode transformar GTP em GMP cíclico. Isso daqui são moléculas que podem promover uma série de ativações celulares. Ativações que, inclusive, podem ser ativações do próprio núcleo, do próprio material genético. Então, o material genético pode ser ativado por esses mensageiros e começar um processo de transcrição, assim como a própria proteína G pode ligar mecanismos e ativar diretamente genes. Além da ativação de genes e ativação de produção de RNA, ela pode também ir lá e fosforilar muitas vezes enzimas, fazer com que uma enzima que estava inativa se torne uma enzima ativa. E esta enzima ativa pode fazer uma série de reações. Isso a gente vai ver na segunda parte dessa aula. Não percam então a segunda parte de receptores. Sigam, curtam e compartilhem. Grande abraço para vocês.